TCE cedia a conferência sobre transparência e controle social. Na estreia do nosso novo cenário, você vai conhecer um pouco da história do Tribunal de Contas do Tocantins e qual é o papel da instituição. E neste espaço vamos conversar com o presidente do TCE, conselheiro Severiano Costa Andrade. No ar, o novo TCE Notícia. Olá! A transparência na gestão pública foi um dos temas da Consocial. A conferência foi promovida na sede do TCE, parceiro do evento. Autoridades públicas e comunidade unidas. Assim foi a etapa estadual da Conferência sobre Transparência e Controle Social, a Consocial. Durante a abertura no auditório do TCE, houve assinatura do termo de cooperação técnica entre Tribunal de Contas e CGE. É uma parceria positiva em prol da transparência na aplicação dos recursos públicos. No dia seguinte, os grupos se reuniram para definir propostas que vão ser encaminhadas para a etapa nacional, que acontece em maio, em Brasília. Eles vão sinalizar para o Brasil quais são as propostas mais importantes no que diz respeito ao controle social, à promoção da transparência e diretrizes para a prevenção e combate à corrupção. A Consocial é uma iniciativa da Controladoria Geral da União em parceria com a CGE. Você sabe qual é o papel do Tribunal de Contas e que trabalho o órgão desenvolve? Confira na reportagem. Tocantins do Jalapão, das belezas naturais. Tocantins do capim dourado, das construções históricas, das praias graciosas, de um povo feliz. Aqui, no estado mais novo do país, tem tudo isso e um Tribunal de Contas forte e atuante. Criado dia 23 de janeiro de 1989 e instalado dia 5 de maio do mesmo ano em Miracema, então capital provisória, o TCE veio em definitivo para Palmas em 1990, com a criação da capital. Nós, os primeiros funcionários do tribunal, vivemos situações muito interessantes, situações difíceis. E uma história interessante é que o TCM do estado de Goiás enlonou um caminhão com todos os balancetes dos municípios que ficaram para o Tocantins, né, em pasta Z. Isso, de repente, nós chegamos de manhã para trabalhar e estava um caminhão descarregando de balancetes. É uma história interessante e que só quem viveu, né, essa experiência é que recorda, né, dessas dificuldades. Mas o tempo passou, né? E o Tribunal de Contas se evoluiu, se modernizou e hoje eu não tenho nem dúvida em afirmar que estamos em pé de igualdade com grandes tribunais. Hoje, o TCE atua junto a todos os órgãos estaduais e também nos 139 municípios tocantinenses, fiscalizando a aplicação do dinheiro público. O Tribunal de Contas do Tocantins tem 7 conselheiros, 12 auditores e 9 procuradores. São quase 500 servidores que atuam na fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado e dos municípios. Esse trabalho funciona pela atuação conjunta de vários setores. O TCE leva à sociedade informação de utilidade pública, promove a transparência de suas ações e reafirma o compromisso de zelar pela correta aplicação do dinheiro dos cidadãos desse estado. Esse é o Tribunal de Contas do Tocantins, uma instituição pública que procura sempre ir além da sua função de agente fiscalizador. Bom, e para falar mais sobre o assunto, recebemos aqui no estúdio o presidente do TCE, conselheiro Severiano Costa Andrade. Obrigada pela presença. Muito obrigado, Dani. Conselheiro, além da missão de fiscalizar a aplicação do dinheiro público que nós mostramos na reportagem, o TCE tem outras atribuições. Cabe ao TCE também orientar o gestor público. Dizer ao gestor público como é que ele deve fazer a administração do recurso que é proveniente do nosso bolso, do imposto. Também o Tribunal de Contas tem a função de fomentar o chamado controle social. O que é o controle social? É exatamente a sociedade dizendo ao tribunal como ela deve fazer a fiscalização, em que pontos ela deve estar olhando, aonde é que ela deve estar indo
para verificar como anda a administração pública. Então, nós temos todos, além desse chamado controle social e dessa capacitação, nós também fazemos o julgamento das contas. Nós julgamos como é que essa conta como é que foi feito o gerenciamento desse recurso público. Então, nós temos uma série de ações que, paralelamente à fiscalização, nós também temos a obrigação de estar cuidando. Conselheiro, nesse sentido de capacitar, aperfeiçoar, atrair a comunidade, o Tribunal de Contas realiza uma série de eventos, todos são destaques aqui no TCE Notícia, e na próxima semana nós temos um grande programa que terá início, que é o Agenda Cidadã. É o tribunal indo aos municípios, indo às cidades polo, aquelas cidades que congregam o maior número de municípios, para que a gente possa estar tendo a oportunidade de encontrar o gestor, de encontrar os servidores públicos, de encontrar a sociedade, de verificar como é que está essa administração pública. Então, o Tribunal de Contas, através do chamado Agenda Cidadã, como o próprio nome já diz, Agenda Cidadã, quer dizer, é do cidadão, é daqueles moradores dos municípios, é daquele que realmente sofrem as dificuldades do dia a dia, é aquele que, para quem a administração pública deve ser voltado. Então, o Tribunal de Contas, através desses encontros, estará capacitando os gestores, estará capacitando os representantes da sociedade, para quê? Para que eles possam realmente conhecer as normas e fazer uma boa administração pública. É uma oportunidade gratuita que é o Tribunal de Contas está oferecendo aos municípios, para que ele possa melhorar, para que ele possa se modernizar, para que ele possa se aperfeiçoar com relação à aplicação dos recursos, que é de todos nós. Presidente, vamos então conferir o cronograma, o calendário do Agenda Cidadã. O projeto Agenda Cidadã, edição 2012, vai promover 6 encontros nos municípios polos no mês de abril. São eles: Palmas, dia 2, Curupi, dia 10, Porto Nacional, dia 12, Araguatins, dia 17 de abril, Araguaína, dia 20 e Pedro Afonso, dia 24 de abril. Para saber em qual evento regional seu município está inserido, acesse www.tce.to.gov.br, clique no link Agenda Cidadã e confira a tabela com a programação completa de cada encontro. Nós continuamos nossa entrevista aqui no estúdio com o conselheiro Severiano Costa Andrade, presidente do Tribunal de Contas. Bom, nós vimos aí o calendário do Agenda Cidadã e dentro do Agenda Cidadã temos o Programa de Formação de Agentes Públicos, o FORMAP, que esse ano tem novidade. A novidade que nós podemos estar mostrando para vocês é que você, cidadão, você morador dos municípios do Tocantins, terá uma oportunidade de acompanhar o FORMAP lá em sua casa, nas lan house, terá uma oportunidade de conhecer, de acompanhar o trabalho de formação dos agentes públicos e fazer parte desse curso, e fazer esse curso lá na sua casa, no trabalho, no seu ambiente, onde você achar melhor e entender melhor para poder fazer o acompanhamento e se capacitar. Através do nosso site, do www.tce.to.gov.br, você, cidadão, poderá estar acessando o FORMAP, poderá estar se capacitando, poderá estar conhecendo as normas que regem a administração pública e, com isso, acompanhar como é que está a administração pública do seu município. E você também, servidor, não terá mais nenhuma desculpa. Você pode, no seu trabalho, em sua casa, também fazer este curso. Então, é uma oportunidade que o Tribunal de Contas está oferecendo a todos para que a gente faça uma revolução na nossa administração pública, para que os municípios do Tocantins sejam referência e aqui nós tenhamos administradores públicos corretos, administradores públicos que realmente saibam como gerir o recurso. Como eu disse, é proveniente do nosso esforço, do nosso suor, do suor de cada um de nós. Então, nós estamos preocupados com isso e por isso nós estamos nos modernizando e nos aperfeiçoando para poder atendermos mais o maior número de pessoas e fazermos, como eu disse, uma revolução na administração pública dos municípios do Tocantins. O senhor citou a modernização. Os tribunais de contas de todo o Brasil passaram por uma grande modernização nos últimos anos. E o senhor também é presidente do Instituto Rui Barbosa, uma associação que congrega todos os tribunais de contas do Brasil. Qual que é o papel do Instituto Rui Barbosa? O Instituto Rui Barbosa, ele é responsável pela capacitação, pelo aperfeiçoamento, pela modernização
podemos dizer que ele é o braço acadêmico dos tribunais. Os tribunais de contas, entendendo que não existe mais administração pública que não seja capaz de gerir o recurso público, desenvolveu e criou o Instituto Rui Barbosa. E o Instituto Rui Barbosa é exatamente esse instituto responsável por esse aperfeiçoamento, por essa capacitação. Então, nós temos esse trabalho hercúleo de estar capacitando os nossos técnicos, os técnicos dos tribunais de contas do Brasil, para que eles possam fazer realmente um trabalho digno do que a sociedade precisa. Porque nós entendemos que não pode mais haver órgãos públicos, não pode mais haver administração pública que não atendam os anseios da sociedade, que não atendam os princípios que regem a sociedade, que é o princípio da legalidade, o princípio da impessoalidade, da moralidade, da transparência. A administração pública tem que ser transparente. E para isso precisamos nos capacitar, precisamos ter possibilidade, ter condições de fazer com que a gente atenda os anseios da sociedade. Por isso se criou o Instituto Rui Barbosa. Os tribunais de contas entendem que, se eles não se aperfeiçoarem, com certeza não poderão prestar um bom serviço para a sociedade. E esse é o segundo mandato do senhor à frente do Instituto Rui Barbosa. A posse foi mês passado, nós temos imagens, fotos, inclusive. Mês passado foi a posse em Brasília. Pois é, tomamos posse lá no TCU, mas eu quero deixar bem claro que a posse não foi do presidente do Tribunal de Contas, não foi do conselheiro Severiano, mas foi do Estado do Tocantins. Nós estamos lá representando, buscando representar o nosso Estado, representar a nossa sociedade, essa comunidade que luta tanto para ter uma boa administração pública. Então, é um exemplo. Nós hoje, o Tribunal de Contas do Tocantins, é um exemplo para o Brasil. Por isso que nós estamos dentro como fomos escolhidos pelos nossos pares, quer dizer, pelos conselheiros do Tribunal de Contas do Brasil, para quê? Para que possamos fazer o gerenciamento desse processo de modernização, desse processo de aperfeiçoamento das Cortes de Contas do Brasil. São muitos desafios à frente do Instituto Rui Barbosa, mas também à frente do Tribunal de Contas do Estado. Quais são os desafios para 2012, presidente? Dênia, é bom que a sociedade saiba que nós estamos numa crescente. A nossa modernização, ela não tem como parar. O Tribunal de Contas está se aperfeiçoando. Por exemplo, as nossas sessões, tanto das sessões das câmaras quanto a do Pleno, está sendo transmitida via web no site do Tribunal, no www.tce.to.gov.br, como também estamos fazendo uma mudança no Tribunal de Contas com relação aos processos. Estamos modernizando o chamado fluxo dos processos do Tribunal. Nós estamos fazendo o redesenho dos processos. Nós estamos desenvolvendo o processo eletrônico para que a gente tenha maior agilidade, para que o processo dentro do Tribunal seja mais transparente possível, para que todos aqueles que queiram saber como é que está o processo, como é que está o andamento de um processo no Tribunal, eles possam acompanhar através do chamado processo eletrônico. E também nossos processos, eles demorem menos tempo na nossa corte, no Tribunal, para que a gente tenha uma resposta mais efetiva para a sociedade, o mais rápido possível para a sociedade. Porque a sociedade, o que nós queremos é exatamente isso. É uma modernização, é que a máquina pública seja uma máquina que atenda aos anseios, que atenda às necessidades. Então é por isso que o Tribunal de Contas do Tocantins tem vários desafios. E esses são desafios que nós assumimos e que nós temos a obrigação de dar resposta. Esperamos, nesse ano de 2012, estar concluindo esse trabalho para que possamos terminar com êxito todo o nosso esforço, digamos assim, todo o nosso mandato, para que a gente possa realmente fazer com que o Tribunal de Contas atenda à sociedade, ao cidadão. Conselheiro, o senhor falou em transparência, falou da aproximação da comunidade, então eu gostaria de encerrar a entrevista que o senhor informasse o telefone da ouvidoria do Tribunal de Contas. Pois é, nós também temos a ouvidoria em que o cidadão pode fazer perguntas, pode tomar conhecimento como é que está o tribunal, como é que o tribunal está trabalhando um determinado fato, também fazendo denúncias para que a gente possa estar indo aos municípios e fazendo a fiscalização através do 0800 644 5800. Esse é o telefone da ouvidoria. É um telefone gratuito, em que o cidadão terá a condição de não só conhecer, mas também de estar nos informando como é que o Tribunal de Contas poderá estar fazendo um processo de fiscalização nos municípios. Conselheiro, mais uma vez, muito obrigada pela entrevista. Muito obrigado, Daniel. Muito obrigado. O TCE Notícia de hoje fica por aqui. Nós voltamos daqui a 15 dias. Até o próximo.